Oi, gente, olha eu aqui mais uma vez para compartilhar com vocês uma porção da palavra do Senhor. Quero aqui agradecer a todos os novos inscritos, que o Senhor Jesus seja com vocês, que cada mensagem compartilhada aqui fale profundamente ao seu coração. Também quero aqui agradecer a todos os inscritos neste um ano, que têm acompanhado mensagem por mensagem, que têm sido tocado pelo Espírito Santo de Deus a cada palavra compartilhada aqui. Que o Senhor assim continue falando ao seu coração através desses vídeos. Amém? Muito obrigada a todos. E vamos lá a mensagem de hoje? Hoje nós vamos falar sobre murmuração. Vamos lá, abra sua Bíblia em Números capítulo 11 e eu quero convidar você a, depois que você assistir esse vídeo, você pegar a sua Bíblia e ler todo o capítulo. Eu vou contextualizar o texto e vamos falar aqui de algumas porções do capítulo, tá bom? Então, pegue a sua Bíblia aí, você que tem a oportunidade de estar com ela agora. Números no capítulo 11, nós observamos aqui, o texto já começa com um tema que diz assim, o fogo da ira do Senhor. Aqui, o povo que tinha sido tirado do Egito, estava a caminho com Moisés ali, a terra prometida, eles começaram a murmurar e isso fez com que a ira do Senhor se acendesse. E o que o Senhor fez? Mandou que o fogo dele descesse, e o fogo queimou todas as extremidades do acampamento. Então Moisés clamou ao Senhor que o fogo cessasse, e assim o Senhor fez, ouviu a oração de Moisés. Só que mais à frente o povo reclama de novo, o povo começa a murmurar, começa a reclamar. E aqui no verso 5 diz assim, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias. Ui, melancia, gente. Até da melancia eles sentiram falta. Não gosto de melancia. Dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada, a não ser este maná. Deus estava providenciando maná para eles. Eles não estavam passando necessidade. O necessário Deus estava provendo. Mas o que eles desejavam, o que eles queriam era saciar a gula deles. Eles estavam sentindo a necessidade de comer os peixes que eles comiam de graça no Egito, os pepinos, melancias, os alhos porós, as cebolas. Eles começaram a olhar o que eles tinham lá no passado. Rejeitaram aquilo que Deus estava providenciando para eles como necessário para aquele tempo, para aquela circunstância. E aqui nós observamos que há um espírito de murmuração no meio desse povo. Eu quero ler dois textos com vocês ainda. Eclesiastes capítulo 7, no versículo 10, diz assim, não diga, porque os dias do passado foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. O que o Senhor está providenciando para você hoje que você está rejeitando? Que você está olhando para o passado? Você está desejando o que você viveu no passado? Aqui ainda falando sobre o povo de Israel, olha o que o Senhor fala a esse povo. Isaías 43, no verso 18 e 19, diz assim, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Esqueçam o que se foi no passado. Não vivam lá, estou fazendo coisa nova hoje. Gente, isso é muito sério. Sabe, aquela pessoa que diz, quando eu era casada, eu era feliz. Quando eu era solteira, eu era feliz. Quando meus filhos eram pequenos, eu era feliz. Quando eu morava com os meus pais, era tão melhor. Murmuradores. Pessoas que não sabem aproveitar o necessário, a providência divina para o momento, no kairós de Deus. Nós temos que entender que o tempo do Senhor para as coisas é diferente do nosso tempo. Nosso tempo é cronos, o tempo do Senhor é kairós. O Senhor tem o kairós dele para nós e precisamos aprender a aceitar o kairós de Deus. Sabe aquelas pessoas que mudam de lugar, mudam até de cidade e ficam, que lá na cidade onde eu morava era assim. Pessoas que mudam de igreja, que lá na igreja que eu congregava era assim. Que o pastor era assim. Rejeitando o que Deus tem para o momento,
o novo de Deus para agora. E isso é rejeitar. Se o Senhor te pôs nesse lugar, floresça onde você foi plantado. Se o Senhor levou você para outra cidade, floresça onde o Senhor te colocou. O Senhor te mandou para aquele lugar. Com certeza o Senhor tem algo especial para você nesse lugar. Viva, desfrute desse lugar, desfrute dessa bênção do Senhor. Precisamos entender isso. Se hoje você está vivendo com essa pessoa, se o Senhor abençoou esse relacionamento, olhe para dentro desse relacionamento e comece a ver as coisas boas. Comece a olhar e falar, essa é a pessoa do Senhor para mim. Eu preciso aprender a aceitar isso. Eis que estou fazendo novas todas as coisas. Aleluia! Esse texto é muito forte, gente, é muito impactante. Nós precisamos deixar a murmuração de lado. E aqui no verso 10 em diante, nós começamos a observar mais uma vez o povo murmurando. O povo começa a murmurar, reclamar, que olha como o ambiente de murmuração gera murmuradores. Moisés, em primeiro lugar, ouviu a queixa do povo, porque o Senhor tinha acendido a ira, e aí Moisés ora, o Senhor cessa o fogo. O povo começa a reclamar de novo no versículo 4, dizendo, se tivéssemos carne para comer. Uma parte do povo começa a murmurar. Daqui a pouco os israelitas estão murmurando. Daqui a pouco Moisés começa a murmurar. Olha o ambiente de murmuração. O que ele nos causa? O que ele gera em nós? Precisamos nos ater, nos afastar desse tipo de ambiente. Precisamos quebrar esse ciclo de ambiente, de pessoas que ficam murmurando, porque isso pode gerar em nós essa murmuração. Isso pode fomentar em nós um espírito de murmurador. E aí Moisés começa a questionar Deus. Ele chega a pedir até a morte. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Por causa da murmuração do povo, Moisés chega ao ponto de pedir a morte. Moisés começa a demonstrar uma insatisfação com aquilo que Deus estava fazendo com ele. E a murmuração do povo colabora para que ele sinta toda essa revolta, toda essa chateação. Ontem nós estávamos estudando esse texto aqui, no nosso culto familiar, e foi muito interessante que meu esposo até comentou algo que eu não tinha me atentado, e aqui eu quero compartilhar com vocês o que ele comentou, que eu achei muito válido. O Senhor fala para ele assim, olha, reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Olha o que Deus fala, que você sabe. E ontem meu esposo trouxe esse questionamento, olha só que interessante, ele nos fez pensar. Moisés sabia que dentre aquele povo tinha líderes e supervisores. Por que ele não tinha pedido ajuda para essas pessoas para ajudar a liderar o restante do povo? Reúna 70 autoridades de Israel que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Deus aqui mostra para Moisés que dentre aquele povo havia pessoas que poderiam ajudar ele. Só que Moisés não tinha feito nada. Ele preferiu murmurar. Ele preferiu reclamar com o Senhor que não dava conta, que não conseguia. Olha só, né? Aí o Senhor fala que vai tirar do espírito de Moisés e colocar, né, sobre esses homens para que ajude ele nessa missão. Do verso 18 ao verso 20, eu quero ler para vocês aqui, nesse capítulo 11 de Números. Diz assim, diga ao povo, consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo, se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que lhes saia carne pelo nariz e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e se queixaram a ele, dizendo, por que saímos do Egito? Olha o que Deus fala para Moisés aqui. Depois que Moisés separar todo o povo, que Deus derramado do Espírito dele sobre o povo, para que o povo profetize naquele lugar, para que venha essa providência que esse povo tanto queria, o que Deus fala? Eu vou dar a eles o que eles estão pedindo. Eles vão ter tanta carne para comer durante um mês inteiro, até que lhes saia carne pelo nariz. E vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor.
que está no meio de vocês, e se queixaram dizendo que, por que saímos do Egito? O que o texto diz em Eclesiastes 7:10? Que os dias passados foram melhores do que estes. Isso não é sábio. Olha aqui a correção do Senhor para esse povo. E aqui mais à frente a gente vai ver, o Senhor mandou Moisés reunir 70 autoridades, mas 2 dessas 70 autoridades não foram para onde o Senhor tinha falado para Moisés trazê-los. No verso 27 diz assim: então certo jovem correu e contou a Moisés: Eudade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. E olha a resposta de Moisés. Mas Moisés respondeu: você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. Aqui Josué também, tomado por esse ambiente de pessoas que reclamam, de pessoas que murmuram, Josué aqui já reclama: proíba eles de fazer isso aí. Não pode, eles têm que estar lá junto da autoridade. E isso aqui, gente, é muito sério. Porque às vezes nós queremos padronizar as coisas a nosso modo, como os israelitas, esses estrangeiros, estavam fazendo. E aqui, por mais que essas pessoas não tenham ido ao acampamento, esses 2 não tenham ido ao acampamento, o Espírito do Senhor desceu sobre eles. Então quem faz é o Senhor. Nós não podemos ficar presos a isso, porque não fez do nosso modo, não está certo. Se essas pessoas forem pessoas chamadas pelo Senhor, o Senhor as conduzirá. O Senhor vai usá-las onde Ele quiser, a maneira como Ele quiser. E isso é muito interessante, porque o Senhor tinha pedido para os 70 subirem. Mas o Senhor, ainda assim, o Senhor conhecia o coração deles. A Bíblia não diz o porquê deles não terem ido. Mas o Senhor conhece o coração de todos. O Senhor conhecia quem eram esses 2 homens. O Senhor sabia a razão deles não terem ido. E ainda assim o Senhor os usou. Nós não sabemos a razão, mas o Senhor usou eles. E aqui Moisés repreende Josué. Quem dera todo o povo fosse profeta, né, do Senhor. E olha o que acontece aqui no verso 33. Mas enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes e antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo. E ele o feriu com uma praga terrível. Por isso o lugar foi chamado Quibrot Haatavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. Então o fim dos murmuradores foi o quê? Praga e morte. O que nós precisamos trazer para os nossos dias, baseado nesse texto aqui? Eu quero te convidar a refletir como que você tem olhado para o necessário de Deus. Como que você tem visto a provisão de Deus diária na sua vida? Será que nós não estamos olhando muito para o passado? Será que nós não estamos deixando de ver a bondade, a misericórdia de Deus no nosso dia a dia? Esse espírito de murmuração que havia nesse povo fez com que eles não recebessem a promessa, fez com que eles mesmos, pela gula, eles perderam de receber o melhor de Deus. E quantas pessoas estão assim hoje? Deixando de florescer onde está plantado, deixando de participar do melhor de Deus para aquele momento, deixando de experimentar, eis que estou fazendo coisas novas, deixando de experimentar o novo de Deus porque está vivendo no passado. Deus quer que você olhe para o seu presente. O que Deus tem para você no presente? O que Deus tem para você no futuro? Esse povo aqui, pela gula deles, eles foram tomados por uma praga antes de ingerir essa carne. E eles morreram. E ali mesmo eles foram sepultados. Onde há murmuração, não há gratidão. Então nós precisamos agradecer ao Senhor, glorificar Ele por todas as coisas, porque Deus é bom. Então esse é o texto que eu queria compartilhar com vocês. Que em cada área da sua vida você seja tocada aí pelo Espírito Santo do Senhor, através dessa palavra. Amém? Gente, Deus abençoe vocês. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas aí sejam alcançadas com a palavra do Senhor. E até semana que vem.